amados, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Quantos estão felizes, digam aleluia, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Quero que você abra, por gentileza, sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, também vai ser projetado aqui. Atos, no capítulo de número 20. Atos, o capítulo é o de número 20, a partir do verso 7 até o verso de número 12. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 20, os versículos do 7 até o versículo 12. Amém. Os irmãos acompanham, eu estarei lendo, por gentileza. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Amém. Esses são os versículos. Que Deus abençoe os irmãos. Podem tomar assento, por gentileza. Se você quiser continuar com o texto aberto também, não tem problema. Amém. Meus irmãos, eu quero ser bem rápido, ou seja, não quero ser tão prolixo, demorado nesta prédica, mas eu quero ser bem objetivo. Então, por favor, preste atenção. Quero falar subordinado ao seguinte tema: Eutico, saia da janela. Você pode repetir só a segunda parte? Saia da janela. Amém. Eutico, saia da janela. O texto que lemos aqui é um texto de poucos versículos, mas já tem grandes verdades para nós extrairmos dele. O certo é que Paulo, ele está em sua segunda viagem missionária e ele está com alguns homens. Ele vai até Troade. É interessante que ele vai para um propósito que acredito eu que ele ainda não sabia qual era esse propósito, porque ele levava consigo alguns homens obreiros. Entenda comigo que Paulo era praticamente, na igreja primitiva, lógico que Pedro tem sua figura importante, mas Paulo, em questão de viagem missionária, em plantar igrejas, o ministério de Paulo foi muito frutífero nesse sentido. Então ele está levando alguns homens, quem sabe co-pastores, quem sabe ali alguém do presbitério, homens que com ele fazia a obra, representantes das igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Nós vemos no capítulo 20 que ele vai partir para a Macedônia, que era a região da Europa, onde ele também fez grandes obras missionárias. E ele vai levar consigo até Troade alguns homens. Vejam só, ele vai levar alguns homens, dentre eles Sópatro, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo. Eles vão navegar até Filipos. Só que Paulo percebeu que ele estava sendo perseguido e disse: olha, vão vocês na frente. E cada um levava uma oferta para entregar para a igreja primitiva em Jerusalém. Perceba que eles estão indo para Troade, mas em um conjunto fazendo a obra, todos eles envolvidos diretamente ou indiretamente na obra do Senhor. Esses homens foram com o propósito de abençoar, de levar uma oferta para a igreja posteriormente em Jerusalém. Ou seja, eles estavam com prosperidade, estavam com dinheiros, estavam com bens para entregar e ofertar na igreja. Paulo, quem sabe, na sua grande visão missionária, a sua grande visão de implantar a igreja, sabia que isso era fundamental.
porque as igrejas são mantidas com a oferta dos irmãos, com o dízimo dos irmãos. Isso já era desde aquela época. Não tinha nenhum patrocínio, era o próprio povo de Deus que trabalhava para o reino do Senhor crescer. Amém? Há alguma dificuldade nisso? Não, né? Amém. Olha só, meus irmãos, para a gente entender o que Deus está fazendo com o ministério de Paulo nesse texto que lemos. Precisamos ler primeiro 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que está escrito assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Esse texto é 10 anos antes, só para você ter noção. Ele já teve em Troade antes. Ele teve uma visão de um homem que o chamava para a Macedônia, não é isso? E lá, Paulo diz que Deus abriu para ele uma porta. Só que ele não foi, porque ele estava com apenas, aqui você vai ver no próprio texto seguindo, e assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito, para isso despedir-me deles e fui para a Macedônia. Então ele deixou de ir nessa viagem, porque você vai ver aqui, que ele não encontrou o seu irmão Tito, ou seja, ele não queria ir sozinho, mas agora ele vai com 7. E quem está escrevendo isso é Lucas. Lucas que está escrevendo isso, porque Atos quem escreve é Lucas. Olha a continuação aqui. Nós vemos que no versículo 6 do capítulo 20 diz: navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos ali 7 dias. Lucas escreve dizendo, nos reunimos. Se você perceber, nos reunimos, Lucas aqui está com Paulo também. Nos reunimos. Então perceba que está na primeira pessoa do plural, o pronome é indicativo. Ele está dizendo, nós estamos juntos. Ou seja, além desses outros, tinha Lucas com ele. Então esses 7 vai na frente, Paulo espera mais um pouco e vai depois. Mas o mais interessante aqui, irmãos, é que Deus, em Troade, deu uma direção para Paulo. E essa direção era essa porta que Deus abriu para ele. Mas ele não tinha ido. Mas 10 anos depois ele vai. Não, essa porta não está condicionada ao propósito que Paulo leva essa turma. Mas há um propósito maior. Porque o propósito aqui era espiritual. Sabia que quando Deus abre porta para nós, Deus fala assim, estou abrindo uma porta para você. Logo a gente já indica o quê? A casa própria, o carro próprio, a minha empresa. Deus vai enviar uma provisão, a gente pensa isso automaticamente. Mas entenda que às vezes quando Deus fala, eu estou abrindo uma porta, entenda que existem portas nas nossas vidas, que elas são espirituais. Deus abre portais, para um propósito específico, para uma obra ser realizada. E a obra em Troade era maravilhosa. Então, mesmo que Paulo retardou, quando ele chegou lá novamente, essa porta ainda estava aberta. Ei, talvez lá no início da sua fé, 10 anos atrás, Deus disse, estou abrindo uma grande porta diante de você. E às vezes, hoje você está muito bem de vida, está feliz, encontrou uma estabilidade, mas Deus está dizendo, ei, a porta que eu abri ainda está aberta. Essa porta é uma porta espiritual. Deus queria levar Paulo num nível do seu ministério que ele ainda não tinha vivido. Uma unção muito forte estava sendo depositada sobre ele. Até então, ele não dimensionava o que ia acontecer naquele lugar. Mas o certo é que ele estava no local onde Deus havia ordenado que ele estivesse. Deus está dizendo para mim e para você, passemos a Macedônia, porque Deus tem portas de milagres em Troade, amém? Em Troade é o local onde Deus vai te dar experiência sobrenatural com Ele, amém? Deus quer me prosperar, te prosperar, Deus quer nos abençoar, mas Deus quer fazer grandes obras através de nós, amém? Você é o Paulo dessa geração, nós somos a igreja, tem um apostolado de Cristo nos seus ombros, para ir e fazer a grande obra, amém? Há uma grande obra, e essa obra é espiritual, amém? Esta obra é espiritual. Versículo que lemos no 7 diz, no primeiro dia da semana, olha só, é domingo, o primeiro dia da semana, certo? Para o judeu é o sábado, mas para os gentios era o domingo. E lá naquela época eles decidiram, não, domingo é o primeiro dia da semana. Então no primeiro dia da semana, eles se reuniram para celebrar e fazer um culto.
Paulo estava de passagem, entrou, ele não ia demorar muito tempo ali. Logo já disseram, vamos fazer um culto, vamos fazer uma reunião. Chegaram os obreiros, chegaram Paulo, e nós estamos aqui precisando ser ministrados, então vamos nos reunir. E eles vão se reunir. E o mais interessante é que o texto diz que Paulo vai partir o pão. Ou seja, ele vai fazer uma noite de comunhão e uma noite de ceia, onde todos vão participar do corpo e do sangue de Cristo. O local em que eles estavam era um cenáculo, não era uma sinagoga, um areópago, era um cenáculo, era uma casa onde os irmãos se reuniam. E nós vamos ver que esse cenáculo, ele tinha 3 andares. Quantos andares? 3. E do lado externo tinha uma escada que dava acesso ao 3º andar. E naquela ocasião, todos os que estavam ali reunidos entraram para dentro do cenáculo. E quem iria falar aquela noite? O apóstolo Paulo. Paulo iria ministrar naquela noite. E o texto vai sendo enfático em dar detalhes. Nós vemos aqui que o texto diz que havia lâmpadas acesas, incandescentes. Havia azeite e havia lâmpada, havia fogo aceso dentro do templo, dentro do cenáculo. O culto começa. E o texto fala que o apóstolo Paulo começa a falar. Isso por volta de 18 horas. 6 da tarde, 18 horas. E o discurso dele se estende. Oxalá nós tivéssemos a oportunidade de ouvir esse homem falar. Conhecia toda a lei judaica, era judeu de nascimento, da tribo de Benjamim. Conhecia o do grego, era poliglota do grego. Falava o próprio hebraico, ele dominava. Ele conhecia as doutrinas de Cristo, conhecia e expor as verdades de Cristo. E para aquele povo havia uma condição de sedentarismo espiritual muito grande, de modo que eles queriam ouvir Paulo. E Paulo fala 1 hora e o povo está olhando. Paulo fala 2 horas falando, irmãos, e o povo está atento, sedento, alimentando, porque ele está indo. Nós vamos nos alimentar. E a palavra de Deus é assim, porque quando Paulo abria o coração para a palavra, o povo abria o coração para receber a palavra. Na 3ª, na 4ª, na 5ª hora, o povo ia abrindo o coração, e o Paulo ia abrindo o coração para a palavra, e de modo que as pessoas ficaram admiradas com as verdades de Cristo. Nesse meio termo, aparece Eutico. Eutico está lá, ouvindo a palavra, mas de alguma forma, não sei o porquê, mas nós vemos que Eutico, ele não se contenta em ficar no meio das pessoas. Quem sabe para ele não estava tão bom, de repente para ele não estava tão interessante, mas o certo é que ele olha assim e vê uma janela, e essa janela estava a 9 metros de altura, porque cada andar tinha 3 metros, se são 3 andares, 9 metros, ele subiu para o 3º andar, e lá ele encontrou uma janela, e lá ele vai se assentar nessa janela. O discurso de Paulo, irmãos, foi até meia-noite, amém? Amém? Você já conseguiu ouvir alguém 6 horas assim, irmãos? Eu acho que o único que a gente consegue ouvir é o pastor Benjamin, né? Mas assim, é interessante porque a palavra de Paulo era tão abençoada que as 6 horas se passaram e ninguém nem percebeu. Então agora esse mocinho porque alguns vão dizer que ele tinha entre 12 e 14 anos, outros vão dizer que ele tinha entre 14 até 30 anos. Então não sei se ele era um adolescente ou se era um jovem, mas o certo é que ele estava no meio dos irmãos, ouvindo a mesma palavra. Então vamos lá, irmãos, preste atenção. Qual é o perigo de estarmos na janela? Olha isso aqui, só para exemplificar. Vou sentar aqui para você ter uma noção. Faz conta que isso aqui é uma janela. Eu estou com as pernas, sentado na janela. Só para você entender. 80 quilos, irmão, quase que eu não subo, misericórdia. Olha só, irmãos, sentou na janela. Qual que é o risco de estar na janela? A palavra é boa, a palavra é de vida, mas ele preferiu ouvir ela num local chamado janela. Olha isso aqui, irmãos. Quando nós falamos de janela, você vai lembrar de 1 Crônicas.
15, 29, que na janela, Mical, você lembra? Mical era a esposa de Davi, lembra? Que ela desprezou Davi no coração. Ó, então, janela é um local perigoso, irmãos. Na janela, Mical vê Davi dançando na presença de Deus, bailando, adorando. Mical vê Davi na presença de Deus, mas no coração ela rejeita. Eutico está vendo a palavra, está vendo as lâmpadas, o fogo, o Espírito Santo trabalhando, a palavra sendo pregada, mas ele quer ir para a janela. Em 2 Reis 9,30 diz, Jezabel caiu, morreu e ainda foi atropelada. Aonde? De uma janela. Quando falamos de janela na Bíblia, nesse contexto que eu estou falando, lógico que tem janela da Arca de Noé, enfim, tantas outras janelas de bênção, mas essas janelas aqui conduzem as pessoas à morte. São janelas que matam. E esse lugar chamado janela é um local de privilégio. Entenda que Eutico vai ficar num local privilegiado, ou seja, ele tem uma visão maior. A visão dele se amplia, sim ou não? Então ele vai ter uma visão mais ampla. Então, amados, perceba aqui, ó, janela é um lugar de privilégios. Quem aqui já curtiu com um amigo, tipo assim, ó, chegou agora, já caiu na janela? Você já brincou isso com alguém já? Às vezes lá no trabalho, no futebol, não sei. Chegou agora, já caiu na janela. Então a gente tem como janela um local de privilégio, né? Vai na janela quem está aqui mais tempo, do ônibus, por exemplo. Então, assim, janela é um local de privilégios, porque lá você tem uma visão diferenciada, amém? Só que por trás, irmãos, de todos os privilégios, nós temos riscos e responsabilidades. Janela fala de risco também e de responsabilidades. Qual que é o problema maior de estar na janela? São as distrações. Fala para o seu irmão aí, cuidado com as distrações. Porque quando ele sentou na janela, os pés estão dentro, amém? Mas a cabeça está fora. Perceba, irmãos, Eutico tinha duas visões. Ele via tanto a luz do lado de dentro, como as trevas do lado de fora. Duas visões. Ele consegue se alimentar da luz, mas ele também é tentado a ficar analisando o que ocorre nas trevas. Ele tem acesso dentro e vê fora. E isso, Paulo está pregando a palavra, mas ele está ficando distraído e não está percebendo, irmãos. Onde estava o coração de Eutico? Onde está o nosso coração agora? Onde está o meu coração nesse momento? O pé de Eutico estava na luz, mas a mente nas trevas. É local de distrações. Perceba que a luz traz conhecimento, a luz traz a verdade, traz o fogo, traz o Espírito Santo, a palavra de Deus, o perdão em Cristo. A luz traz a teologia reformada, doutrinas bíblicas. E as trevas? As trevas nos levam à ignorância, à mentira, às justificativas. A treva nos leva à justiça própria. Eu posso, não tem problema. Justiça própria. Perceba que Eutico, ele está tendo sensações de olhar para os prazeres do mundo. Ele olha lá fora, olha para a treva, olha a palavra. Ou seja, ele está incorrendo em engano, apreciando a fantasia, a idolatria, o liberalismo religioso, até mesmo o legalismo religioso extremado. Ou seja, irmãos, nós vivemos uma vida de espiritualidade. Não adianta querermos incorrermos a uma vida natural. O cristão, ele vive 100% do seu tempo em batalhas espirituais. E janela é local onde o inimigo vai tirando a concentração e joga distrações. E Eutico está ficando na janela. E o brabo, sabe o que é, irmãos? É que tem muita gente buscando a janela. Eutico foi conduzido para a janela. Quem sabe o diabo que conduziu ele para lá. Só que Deus disse para Paulo que estava abrindo uma porta para ele. O diabo quer te dar janela, quer me dar janela, mas Deus quer abrir porta. Deus abre porta, amém? Então, fujamos das janelas da vida, fujamos desses atalhos. Por quê? Porque Deus, ele abre porta, amém?
Deus te dá porta para você entrar pela porta da frente, amém? E Deus tem porta para mim e para você, louvado seja Deus. Existem portas que são abertas. E no versículo 9 nós vamos ler o seguinte, está escrito no verso 9, na parte B, o jovem Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar durante o discurso de Paulo. Ele não resistiu. Aos poucos o sono foi chegando. Quem já dirigiu com sono sabe, o sono vem forte, e esse sono é o sono espiritual que o inimigo colocou ele. Era uma luta que ele não conseguia lutar sozinho, porque era ele e o sono, ele e o sono. E a noite foi chegando, meia-noite, ele não consegue. O texto diz que ele despenca do terceiro andar, e ele caiu lá de cima. Pô, e Paulo está pregando. E o interessante, sabe o que é que a gente analisa aqui? É que algumas pessoas que estavam lá embaixo pegaram ele e levantou ele morto. Ou seja, tiveram o prazer de dizer: olha, morreu, está morto. E o ministério de Paulo não é um ministério de morte, amém? É um ministério de vida. O meu ministério, o seu ministério não é um ministério de morte, é um ministério de vida. Muitos gostaram de mostrar que ele estava morto, mas Paulo parou de pregar na hora, porque ele viu a queda, e Paulo não ficou divulgando. Paulo correu lá e, sem falar nada com ninguém, pegou ele, irmãos, e disse: caiu, morreu, mas a alma ainda está dentro dele. Aleluia. Irmãos, quantos Paulo nós temos aqui? Nenhum, só 2 Paulos só, irmãos. Quantos Paulo nós temos aqui, amém? 5 Paulo, irmãos. Quantos apóstolos Paulos nós temos aqui, amém? Aleluia. Irmãos, olha só, Paulo ele vai dar um brado: a alma ainda está nele, porque Paulo pregava o ministério da vida. Ele viu a queda de Eutico, ele vai ter uma atitude diferente relacionada aos demais, porque Paulo estava na palavra, Paulo estava na doutrina bíblica, em Jesus, nos evangelhos. Ele estava tendo uma visão diferente de todos os que estavam ali. Por quê? Porque quem estava embaixo viu só a queda. Paulo já viu que a alma ainda estava viva, porque o morto não consegue dar vida para morto. Somente vivos na palavra conseguem ver a alma viva dentro da outra pessoa, irmãos. Nós somos chamados para o ministério da vida. E eu quero rapidamente apontar 3 atitudes de Paulo e a gente encerra. 3 atitudes, 3 lições para restaurar quem caiu da janela. Amém? Quantos querem saber? Amém? E a gente já encerra. 3 lições que Paulo vai nos ensinar para restaurar quem caiu da janela. Tem muitos Eúticos que estão embaixo, mas há muitos Paulos que vão ministrar a vida. Amém? Olha só, versículo 10 diz o seguinte: Paulo desceu. Paulo para de pregar e vai descer. Paulo desceu e se igualou ao nível de Eutico. Ou seja, ele não vai fazer acepção. Porque às vezes, irmãos, a gente é tentado a ver as pessoas ao morto e, olha só, você lembra da passagem do bom samaritano? Foi jogado um homem quase meio morto, não foi? Aí veio o levita com a guitarrona, passou de largo. Veio o sacerdote, olha, vai começar, eu tenho que ir. Mas aí veio o samaritano e teve compaixão. O samaritano desceu da cavalgadura e se igualou no mesmo nível daquele moço. Pegou-lhe, atou-lhe as feridas, ungiu, levou para a estalagem e disse: olha, estou indo ali, mas quando eu voltar, a dívida dele que tiver restada aí, eu ainda vou pagar também.
O ministério da ressurreição é esse. É um ministério que se iguala ao nível de quem está embaixo para poder levantá-la. Amém, irmãos? Nós vamos ter a visão de Paulo, de descer no mesmo nível daqueles que estão embaixo, para que assim então nós ministremos a vida sobre eles. Amém? Tem pessoas precisando que alguém desça lá, que alguém vá lá atrás dele, liga, olha, você sumiu, não te vejo mais. Há momentos que pessoas precisam que nós desçamos por elas. Às vezes a queda foi tão grande que ela já não consegue mais se levantar sozinha. E é nessa hora que o inimigo da nossa alma, ele quer aprisionar, porque ele vai dizer: olha, você não é digna, você não pode, você não merece, você caiu do 3º andar, você foi displicente, a culpa é sua, ninguém pode remover essa culpa que está sobre você. Mas aí aparece um Paulo da vida, cheio do Espírito Santo, que poderia talvez continuar o seu sermão, esperasse que alguém fosse lá, mas não, ele parou. Por que ele parou? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, uma alma vale mais do que qualquer tempo de pregação. Ele desce ao mesmo nível. Deus nos convoca nessa noite, para que possamos descer ao nível das pessoas que estão lá embaixo, porque elas precisam de pessoas. Nós precisamos de gente, irmãos. Não vai vir um anjo do céu e levantar quem está lá, não. É a igreja, é eu, é você, os Paulos desse tempo, que têm a palavra, mas que não ficam só na palavra, eles descem também, olha nos olhos e levanta aquela pessoa. Amém, irmãos? Primeira lição é essa. Vamos para a segunda, caminhando para o fim. Versículo 10 ainda diz: primeiro Paulo desce. Segundo, Paulo se inclina sobre o rapaz. Tem um salmo que diz que até Deus se inclina do seu trono para ver o que há na terra. Se até Deus inclina, Paulo se inclina. Irmãos, no Antigo Testamento tem, o profeta teve que entrar no quarto, deitar sobre o moço, você lembra? Ele se inclinou sobre o moço que estava morto, soprou sobre ele, orou com ele, e o menino veio à vida. Irmãos, inclinar fala exatamente disso, de nós termos ali o cuidado, a paciência, de nos inclinar, ou seja, a gente colocar ali novamente em um nível de intimidade, para a pessoa talvez expor o que ela está passando, você convencê-la através da palavra, e ela ter confiança em você, para falar o que ela está passando. Porque pessoas, irmãos, elas precisam desabafar. Pessoas que estão nessa situação querem desabafar, elas precisam falar, mas às vezes elas não têm confiança em quem falar. Lá o profeta teve que entrar no quarto sozinho com a criança, um momento separado, só ela, só os dois. Então é isso, Deus tem nos dado capacidade, irmãos. Pessoas confiam em nós, nós temos que pegar essas pessoas que confiam em nós e de fato falar a elas e também ouvi-las, porque elas precisam falar, expor para fora, para que a morte possa sair e a vida de Deus possa entrar. Amém, irmãos? É isso. Paulo se inclina, até Deus se inclinou. Jesus não teve por usurpação em ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, desceu, se submeteu, se inclinou na cruz do Calvário, para que pudesse nos dar a vida. Amém? Deus tem vida para nós, mas também tem vida para as pessoas que estão como Eutico. Caminho para o fim agora, irmãos. Terceira lição. Desceu, se inclinou sobre o rapaz e o abraçou. Irmãos, o abraçou. Hoje a gente não pode abraçar, mas você sabe o tanto que é gostoso um abraço. Como que é bom você abraçar uma pessoa. E nós vemos que Paulo não vai pregar para o morto, Paulo não vai profetizar, ele vai abraçar. Ele vai dizer: moço, estou aqui com você. Moço, você está aí, mas eu estou aqui também, e eu te abraço. Eu te abraço e te levanto. Amém, irmãos? Eu sei que você está doido ou doida para dar um abraço em alguém que você ama,
Mas Paulo abraçou alguém que não tinha nada para dar para ele, não tinha nada para oferecer para ele, mas ele abraçou, ele amou, ele sentiu empatia e compaixão, porque a Bíblia nos diz que se nós saudarmos apenas quem nós amamos e conhecemos, que fazemos de muito? A ideia é abraçar aqueles que não podem nos oferecer nada, que já morreram, que não tem mais esperança, mas o abraço de um crente pode ressuscitar uma alma. Aleluia, irmãos, louvado seja Deus. Ele pega o moço que caiu da janela, abraça, levanta e diz: a alma ainda está nele, a alma ainda está nele. Aquela pessoa não morreu, aquela pessoa caiu, mas não morreu, porque a alma ainda está lá dentro. Só precisamos ter essas 3 atitudes: descer, inclinar e abraçar. Mas o abraçar pode ser além de físico, você se preocupar, você ter uma atitude relevante diante daquela situação, de modo que aquela pessoa se sinta abraçada, se sinta acolhida. Amém? Deus vai colocar pessoas no seu caminho, para que a glória dele se manifeste, porque a porta que Deus abriu para Paulo lá atrás, não era a porta de implantar muitas igrejas, mas essa porta era a porta de um milagre, era a porta de uma ressurreição, era a porta de um grande milagre. Então Deus tem aberto portas espirituais sobre nós, portas que vão realizar milagres, para que o nome de Deus seja glorificado. Não limite crenças limitantes. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós vemos Deus só em algumas coisas, só no âmbito material. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem muita coisa no âmbito espiritual para nós, muitas coisas profundas, muitas coisas que não subiram ao coração do homem, nem ao ouvido do homem, mas isso é para aqueles que clamam e creem, que Deus tem coisas grandes espirituais também. O milagre então foi de restauração, o milagre foi de ressurreição. O verso 11 diz o seguinte: então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Olha isso aqui, eles começaram a ceia, mas no meio do culto alguém morreu. Então eles não partiram a ceia e distribuiu enquanto aquele moço não ressuscitou. Olha para você ver, irmãos, como que uma alma tem valor, como que uma alma é preciosa. Enquanto ele estava morto, Paulo não prega, Paulo não ministra ceia, mas depois que o milagre acontece, que a ressurreição entra, a presença de Deus invade, aí eles vão participar, porque todos estavam vivos na presença de Deus. Deus vai levantar você e eu para que o nosso ministério tenha vida, para trazermos vida para quem já morreu. Amém, irmãos? Vida para quem já morreu. Vida fala de salvação, vida fala de esperança, vida fala de renovação, de aliança, de conciliação, de reconciliação. O moço já tinha tido uma experiência com Deus, mas ele vai ter outra experiência maior ainda com Deus, que é o milagre da ressurreição, porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa, ela é maior do que a glória da primeira casa. Então Deus quer usar eu e você, para que glórias ainda mais se realizem sobre a vida das pessoas. Olha só, partiu o pão da ceia, só depois que Eutico ressuscitou. Aí eu amo o versículo de número 12, que diz o seguinte: levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Paulo chegou com um propósito. Deus revela coisas espirituais. Ele vê o milagre de ressurreição. O menino chegou normal para ouvir a palavra, mas o inimigo conduziu a janela. O inimigo consegue matá-lo. Mas Paulo, que chegou para um propósito comum e entendeu o mistério, o milagre correspondia à ressurreição. Ele impõe sobre o menino ressuscita. E agora perceba que o menino chega sozinho, mas agora ele vai com uma caravana de homens de Deus. Ele vai agora com uma caravana de profetas. Quem sabe esse moço não virou um missionário? Quem sabe esse moço não virou o cooperador de Paulo? Nós não temos autoridade de decretar a morte de ninguém.
Porque enquanto há vida ainda há esperança. Enquanto estiver a alma viva dentro do homem ainda há esperança. Pode estar lá no leito da UTI, mas se tem alma, ainda tem esperança para aquela pessoa. Pode estar enfermo, pode estar passando a maior crise da sua vida, mas se ainda tem alma, tem esperança para essa pessoa. E nós somos os agentes que Deus vai usar nessa última hora, para que possamos libertar essas almas e o nome de Deus ser glorificado. Enquanto houver alma, ainda há esperança. Aleluia. E aquele moço vai sair vivo daquele lugar. Para concluir, Eutico foi conduzido até a janela pelo diabo, mas Deus lhe abriu a porta da ressurreição. Ele chega sozinho, mas saiu com uma caravana. João 11:25 diz o seguinte: Jesus declara em alta voz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto ou ainda que morra, viverá, voltará a ter vida. Aleluias. Jesus cruzou com vários mortos na Bíblia e todos ele ressuscitou. Lembra daquele esquife? Ele para a caravana, põe a mão no esquife e o moço ressuscita. Lázaro, de 3 dias morto, Jesus foi ter com ele e disse: Lázaro, vem para fora, ou seja, venha para a vida. Então, meus amados, quem cruza com Jesus, mesmo que tenha só alma, Deus faz ele ter vida novamente. E Deus tem vida para nós, Deus tem vida para essa geração. Louvado seja Deus. Então, sigamos um exemplo de Paulo e não façamos como Eutico. Fujamos das janelas da vida, janela das distrações, que nos coloca em condição de luz e de treva, mas ficamos como Paulo, iniciou na palavra, finalizou na palavra. O texto diz que ele vai pregar ainda a madrugada inteira. Amém, irmãos? Deus tem milagres de ressurreição para a nossa casa. Deus tem milagre de ressurreição para a sua vida, para a sua família, para as pessoas que você ora. Não desista. Deus tem milagre de ressurreição para essa pessoa. Não pare, continue, porque Paulo vai sair daqui e vai continuar o seu ministério. Milagres maiores ele ainda viveu, ainda realizou no ministério e na vida dele. Então que Deus nos abençoe nessa noite. Quero entregar o microfone e quero que você declare para você: eu não sou um ministério de morte. Amém? Fala: eu não sou um ministério de morte. Eu sou um ministério de vida e de ressurreição. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.